Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aqui que vos comunico, teu irmão em Cristo, Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia traz. Nós iremos fazer um vídeo com o tema Gladiadores versus Cristão. Venha depois da vinheta. Meus irmãos, nós vamos tratar de um assunto muito sério, sobre a vida cristã, como nós devemos comportar, como nós precisamos reagir nesse momento que nós estamos vivendo, um momento espiritual em todo o planeta. E nada melhor do que falar da palavra de Deus, essa que vai nos impulsionar, vai nos revelar e vai nos instruir a como viver. O tema já é um tema muito sugestivo, sobre gladiadores e cristãos. Quero que você preste bastante atenção, não é algo estranho, talvez pouco ouvido. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos irmãos em Efésios, versículo 12, ele vai dizer: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então o apóstolo Paulo, ele olhando preso aqui, olhando para um soldado romano, ele tira as características que o soldado romano tinha e ele vai agora instruir a igreja qual é a guerra que a igreja precisa lutar e precisa vencer, ou com quem a igreja luta e com quem ela não deve lutar. Essa é a principal visão do capítulo 6 de Efésios, que começa o versículo 10 e vai até o versículo 20. Então o apóstolo Paulo olha para os soldados romanos, e em cada arma que os soldados romanos usavam, o apóstolo Paulo então pega essa arma e traz para a visão espiritual que a igreja deve utilizar, os cristãos. E ele diz algo muito interessante, que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra ninguém, nenhum ser humano, mas sim contra o inimigo da nossa alma. E nós observamos nesse tema que nós vamos abordar, vamos falar a respeito de gladiadores versus cristão, ou gladiadores e cristão, como os dois viveu e como precisa ver os cristãos no dia de hoje. Amados, os gladiadores na época, para nós observar e entender, eles eram homens ali separados pelos imperadores, instruídos desde a alimentação ao sono e preparados para as guerras um contra o outro. Geralmente se preparava durante 3 anos, para após esses 3 anos, os gladiadores um lutar contra o outro. Tinha espada, tinha escudo, tinha sandália, entre outras coisas. Os gladiadores se preparavam, mas a preparação deles era para lutar entre si, na antiga Roma, ao ponto de ter um local chamado Coliseu de Roma, que hoje, na atualidade, está em ruínas. É um local onde tem muita visita, é um lugar turístico atualmente. O Coliseu de Roma é onde acontecia a maioria das lutas entre os gladiadores ou os lutadores. Amados, nós observamos a história desde a preparação e até quando eles se guerreavam entre si. Nós observamos o que? Homens que se preparavam, que ali separavam tempo daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles faziam. Porém, quando ia lutar era para um destruir o outro, ou para o exército de gladiadores um destruir o outro. A luta tinha suas regras. Os imperadores ficavam no palco olhando, outros homens da época, da corte da época, ficavam olhando, ou da alta sociedade ali. E com isso tinha a plateia no Coliseu de Roma, tinha as entradas pagadas para ver essas lutas, tinha também a questão financeira, que era eles arrecadavam para ali também distribuir para os vencedores, para aquele que vencia. A luta tinha suas regras. Em determinado momento, a principal regra era: o que morresse perderia. Mas às vezes
um gladiador feria o outro, e aquele que estava ferido pedia até para deixar ele viver. Só porém era a plateia ou então o juiz que decidiria se ele continuaria vivo ou não. Também tinha os gladiadores que eram escravos do império, que se tornavam gladiadores, que era para eles algo muito importante, pois os gladiadores também tinham as suas regalias. Além de não trabalhar mais como escravo, os gladiadores também ganhariam fama. O nome deles era notório quando eles ganhavam lutas. Porém, observamos a história dos gladiadores, a história desse homem que lutava entre si e desse exército que se autodestruía. E quando nós observamos no âmbito espiritual, no tempo que a igreja está vivendo, nós observamos muitos gladiadores no nosso meio. Muitos homens se fez gladiadores, estão lutando entre si, perdendo tempo lutando entre si, brigando entre si, e com isso o reino de Cristo, o reino de Deus no meio da igreja é dividido. E a Bíblia deixa bem claro que o reino dividido não prospera ou não prosperará. São homens que brigam. Qual que é a briga dos gladiadores no meio da igreja, dos homens no meio da igreja? A briga é por poder, a briga é para poder difamar o próximo, a briga é para poder saber quem canta mais, quem prega mais, quem profetiza mais, quem ajunta mais gente, qual dia tem mais pessoa. A briga é para ver quem arrecada mais, a briga é para saber quem tem mais pessoas que o seguem. Virou gladiadores no meio da igreja. E com isso, a igreja, o altar da igreja, o púlpito, que seria um local de trazer algo espiritual para o povo, de trazer algo que sustenta o povo, que traz o povo a essência do cristianismo, a essência da palavra, a essência do evangelho. Seria um local que teria que apontar sempre a cruz de Cristo, a cruz do Calvário. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, virou homens e mulheres como leões, como tigres e outros animais que lutam entre si. E nós observamos esse cenário todo. Nós observamos que a luta, na maioria das vezes hoje, não é como Paulo ensinou, não é contra carne nem contra sangue. É alguém usando os artifícios, usando os argumentos bíblicos que eles distorcem, usando palavras que não também encontram na Bíblia, para atacar alguém, para ferir alguém. E o mais terrível, e até pior do que os gladiadores, é que quando um soldado na igreja fere o outro e deixa ele ao ponto de estar quase morrendo, não tem nenhum juiz para decidir se ele continua vivo ou morto. Na antiguidade tinha a plateia e o juiz. Se decidisse o gladiador ferido e continuar vivo ou morto. Geralmente na atualidade a maioria se torna juízes e só aponta para acabar de matar também o ferido. E a plateia, que podemos dizer que é os demais cristãos que estão à volta dessa guerra toda, a maioria fica calada, não se levanta, não se posiciona, não prega contra, não avisa que está errado, por devido para alguns não perder sua cadeira, não parar de ter oportunidade, e tampouco não perder algo financeiramente, ou algo para não confrontar ele prefere ficar parado e não defende o soldado ferido. Com isso, falta azeite, com isso, falta o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, para cuidar desses guerreiros feridos. E os que mais ferem, os que mais machucam o próximo, o soldado que mais fere o outro, não deveria, mas isso acontece, é os que mais são reconhecidos nacionalmente e mundialmente, os gladiadores em nosso meio. Alguém pode perguntar, então, e eu que tenho uma vida espiritual segundo a vontade de Deus, sou um cristão verdadeiro, como que fazemos, ou como que vamos fazer para nós não se tornar também gladiadores? Uma das coisas é
amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento, sobre toda a nossa vida, sobre o nosso eu, e o próximo como a nós mesmos. Assim, o cristão, cumprindo esses dois mandamentos, cumprirá todos os demais e não vai lutar entre si. Quando vir algo sobre eles, quando vir a semente do maligno para lançar um joelho, quando vir algo para fazer com que a igreja divida, o amor vai prevalecer contra esse algo chamado gladiadores no nosso meio. Quando vir algo contrário a nós, cristão, nós vamos orar, ter o discernimento e vamos entender a nossa luta, louvado seja Deus, não é contra a carne e não é contra sangue. A nossa espada não é uma que põe na mão e mata o próximo. A nossa espada é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. A nossa arma são o quê? Não são carnais, não são malignas. A nossa sabedoria não é do homem, é de Deus. Nós vamos entender o quê? Que a nossa luta para vencer é contra as potestades, contra os principados. Nós vamos lutar contra o adultério, é contra o crime, é contra a mentira, é contra as obras malignas que tentam infiltrar no meio da igreja para destruí-la. E as nossas almas vai ser o quê? Oração, consagração, leitura bíblia, missões, amor, caridade, obra social, visitar os órfãos e as viúvas, incentivar as pessoas a crescer espiritualmente. Quando vê alguém crescendo ministerialmente, ore por ele, consagre a vida por ele, incentiva ele, busca a presença do Espírito Santo e apresenta ele. E se algum soldado no meio da caminhada for ferido, impõe as mãos sobre ele, ore para Deus o curar. Não vamos continuar com essas gladiadores entre nós. Vamos ser unidos como a igreja apostólica, a igreja primitiva era. A Bíblia vai dizer, Atos 2, versículo 42 ao 47, capítulo 4 de Atos, versículo 32 ao 37, vai dizer que tudo que eles tinham era em comum, e era um coração, todos se reuniam como exército de Cristo, e toda a alma ali tinha aquela simplicidade, comunhão. Por isso eles cresciam espiritualmente, militarmente, ganhando almas, família sendo edificada, o exército de Cristo sendo cada vez mais aqui formado nessa terra. É interessante ao olhar para a luz da Bíblia, que a Bíblia nos ilumina e nos ensina a dizer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e que se a igreja quiser entender o propósito da espiritualidade, do que é cristão, do que é ser servo de Deus, a Bíblia diz que Deus tem um exército de anjos, e se a igreja precisar, Deus envia na terra para guerrear por nós, contra as maldades, contra as hordas espirituais, contra o poder das trevas, contra o domínio do inimigo. A nossa luta não é contra o irmão, não é o irmão que às vezes vai nos perseguir, é o inimigo que usa alguém, e nós temos que ter discernimento para repreender todo esse mal. Se preciso for, Deus enviará anjos para guerrear juntamente conosco, mas nós precisamos entender que nós somos cristãos. O que significa cristão? Cristão significa um pequeno Cristo, imitador de Cristo. Isso é a palavra cristão significa. Nós precisamos imitar Cristo. Quando ali os soldados chegaram para pegar Cristo, o apóstolo Pedro arrancou de uma espada, cortou a orelha de um jovem sacerdote chamado Malco. Está no capítulo 18 de João, do versículo 1 ao 10. Jesus não fez nada, apenas falou que Pedro, pega a espada, coloca na bainha. A nossa luta, Pedro, não é contra isso. A nossa luta é contra o inimigo, Pedro, ensinando Pedro. Foi, orou na orelha de Malco ali, colocou a orelha novamente no local, tornou-se novamente a vida dele 100% como era, ensinando que a luta é contra o inimigo nossa alma. Pedro ali foi como gladiador naquele momento, cortando a orelha de Malco. Nós não podemos comportar assim. Nós somos cristãos, precisamos ser fiel a Deus e a tua palavra. A nossa luta, amada, é contra isso. Agora,
Só que nós precisamos, como cristão, ser um exército. Paulo diz, versículo 3: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. É toda a armadura: oração, louvores, adoração, consagração, leitura bíblica, culto em casa ou no local que você reúne, orar pelo próximo, bendizer a Deus, instruir o próximo, incentivar o próximo, perdoar uns aos outros, carregar a carga uns aos outros, que vai cumprir a lei que está no capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 14 de Romanos: recebeu o irmão, louvado seja Deus, que está fraco, enfermo na fé, recebe ele bem, não julga, não critica. Na hora de chamar a atenção, chame. Na hora de abraçar, abrace. Na hora de estender a mão, estenda a mão. Use o dedo para dizer: você vai prosseguir, você vai vencer, não para matar. Os gladiadores matavam um ao outro e depois alguém levantava o braço deles para dizer: aqui está o vencedor. E o outro perdedor da igreja não. A igreja em Cristo, Jesus disse: olha, ninguém de vocês será maior que o outro. E aquele que quiser ser alguma coisa, abaixe, lave os pés um dos outros. Humildade. Então, nós precisamos resistir o dia mal, espiritualmente, e havendo feito isso, nós vamos ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso nome com a verdade. A verdade vai fazer com que nós não vivemos lutando carnalmente, mas sim espiritualmente. Vestir a coragem na justiça, calçar os pés na preparação do evangelho e tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A cabeça. Quando o dardo inflamado chega na nossa cabeça, nós achamos que a nossa luta é contra carne e sangue. E quem é que vence quando a igreja começa a lutar um contra a outra? Ninguém. Todos perdem. O inimigo leva a êxito. A plateia, tanto dos que não servem a Deus como os que servem a Deus, diz: olha lá, fracassou, caiu, não prosseguiu, porque o exército lutou um contra o outro. Para podermos aqui falar um pouquinho algo, um pregador bem conhecido diz assim, que a igreja é o único exército que luta um contra o outro. E eu falo algo mais: a igreja é o único povo que auto se destrói um ao outro e depois fica se perguntando: o que é que fazemos, Deus? O que é que nós fizemos errado? É simples: olha para dentro de nós, entendemos se nós estamos lutando contra carne e sangue ou se é contra todas as maldades, todas as principados, todas as potestades, toda a ação do mal. Vamos ser cristãos, vamos glorificar Deus, obedecer o evangelho. Vamos falar muito de Deus, muito do evangelho, nada dos outros, muito menos de nós. E assim, nós vamos ser cristãos verdadeiros. Não vamos ser como os gladiadores, que a luta era contra carne e sangue, e vencia o que tinha um pulso mais forte, o que ia para cima mais forte. Nós temos que ir para cima contra as coisas malignas, para alcançar mais alma, para trazer mais soldados que estão fora do exército, para se alistar no exército de Cristo. Vamos ser cristão verdadeiro. Vamos orar mais, consagrar mais, acreditar mais. E o Senhor dos exércitos estará no nosso meio e vai dizer para a igreja, como ele diz para o rei Josafá: nessa luta vocês não terão que pelejar, eu pelejarei por vós. Que assim Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus acrescenta graça, acrescenta fé. Lembre-se, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Que Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado em nome de Jesus.